Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de Física do Ensino Médio, dentro ainda de Fundamentos da Cinemática, e nós vamos abordar dois conceitos importantes, que é o conceito de corpo rígido e o conceito de corpo material. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo para nos ajudar. E se você quer materiais relacionados à engenharia, a gente tem um outro canal, que é Engenharia e CIA somente, aqui é Engenharia e CIA Ensino Médio, né? Para você poder acessar, né, outros conteúdos relacionados à engenharia, né? Então eu vou deixar na descrição o link também, e você fica à vontade aí caso você queira participar lá do outro grupo também, do outro canal também. Bom, voltando aqui então, sem mais delongas, né, no conceito de corpo rígido e ponto material, por que eu estou falando que esses são conceitos fundamentais? Porque dependendo da situação, eu posso trabalhar com o corpo rígido e, dependendo da situação, posso trabalhar com ponto material, que é o caso mais simples para analisar. E aqui na física do ensino médio, a gente não aborda um terceiro tipo, né, de materiais, de corpos, que são os corpos deformáveis. Para quem vai fazer engenharia, vai estudar isso em resistência dos materiais, porque os corpos eles se deformam, né? Mas aqui na física do ensino médio a gente considera ele como corpo rígido, ou só simplesmente corpo, né? Mas lá na engenharia a gente detalha isso como corpo rígido, corpo deformável ou ponto material, né, que a gente vai abordar aqui. Bom, o que seria isso? Né, qual que seria o que por trás do conceito, né? No estudo do movimento do corpo, que eu vou estar analisando, eu vou fazer uma comparação com as dimensões. Se as dimensões do corpo que eu estou analisando for importante, então nós temos o caso de um corpo rígido. Por outro lado, se as dimensões do meu corpo não faz diferença, então eu posso considerar como um ponto material ou simplesmente como partícula. Então, se eu usar ponto material, significa que o quê? Significa que a massa, que ele continua tendo massa, mas a forma dele, né, as dimensões da forma dele não são significativas. E como que eu vou saber se é significativo ou não? Vai depender do problema que eu estou analisando. Voltando aqui para a apresentação, o ponto material, ou partícula, é um corpo, né, se eu for ver a definição, né, é um corpo cujas dimensões são desprezíveis, ou seja, não importa. Então, se eu for pensar, vamos fazer uma análise do carro para ver se eu posso considerar ele como um corpo ou um ponto material, né? Então, se eu imaginar na garagem, está aqui um carro, né, peguei aqui uma imagenzinha do livro. Então, ele tem de largura 1,5 m, tem de comprimento 4 metros e tem de altura 1,2, né? Esse modelo aí dá tipo uma Ferrari, né? Esse modelo do desenho, né? Então, o que acontece? Se eu tenho a garagem, normalmente ela vai ter 2 metros, 3 metros de largura, 5 metros, a altura, né, vai ser pé direito tipo 2,5 metros, alguma coisa assim. Então, se eu bobear aqui na manobra do carro dentro da garagem, eu posso bater o carro. Eu posso quebrar, além de bater o carro, danificar o carro, posso danificar outras coisas também. Então, nesta situação, nesse contexto do carro dentro da garagem, eu considero ele como um corpo rígido. Um corpo rígido. Ou seja, eu não posso desprezar as dimensões dele quando eu estou na garagem. Por outro lado, se eu estou na estrada, acabou atrapalhando o que eu escrevi ali. Por outro lado, se eu estou na estrada e eu vou fazer uma viagem, por exemplo, de 20, nesse exemplo aqui, 20 quilômetros, 20 quilômetros, né, do ponto A ao ponto B, 20 quilômetros, considerando o comprimento do carro, é muito pequeno, né? O quilômetro ele é 20.000 metros. Então, 20.000 metros, considerando a dimensão do carro, seria 20.004. Então, esses 4 aqui, da dimensão aqui do comprimento do carro, não vai influenciar significativamente a minha análise, não vai alterar, né? Não é por causa do comprimento do carro. Digamos que nessa viagem aqui seja uma viagem de 2 minutos. 2 minutos não dá, mas vamos dizer que é de 10 minutos, né? Bem devagarzinho aqui. Então, eu levo 10 minutos para andar 20 quilômetros. Se eu considerar o comprimento, eu vou levar os mesmos 10 minutos, né? Não consigo nem medir essa diferença. Então, nesta situação, nesse primeiro caso aqui da garagem, eu considero como um corpo, né? Um corpo rígido.
Isso eu estou dando uma adiantada para quem for fazer engenharia, né? Mas lá você vai, para quem não for para outras áreas nem vai ver. E aqui eu posso considerar ele como ponto material ou partícula. Então significa dizer, como tudo na física, né, tem um dizer lá, né, que o pessoal costuma repetir, que tudo depende do referencial, nada é fixo, né, tudo depende do referencial. E aqui também, depende da comparação. Se eu estou comparando se as dimensões do corpo que eu estou trabalhando é importante no contexto, aí eu não posso considerar ele como partícula. Por exemplo, um trem. Né? Um trem ele pode ter, às vezes, 200, 300 metros de comprimento. Então, se eu faço uma viagem por exemplo, sei lá, 5.000 quilômetros, 5.000 quilômetros comparado com 300 metros do trem, ele não vai também trazer diferença significativa. Por outro lado, se eu for comparar o trem com uma ponte, por exemplo, o trem tem lá, por exemplo, que eu dou exemplo, 300 metros, a ponte tem 50, eu não posso desprezar o comprimento do trem em relação à ponte. Né? Então eu tenho que considerar o trem como um corpo e não como partícula. Então tudo vai depender da comparação que você está fazendo. E o outro nome que eu posso utilizar para partícula seria o termo móvel. Então, às vezes, isso é muito comum em alguns exercícios, né? Eu coloquei aqui, esqueci de voltar. Alguns exercícios, né? Fala, seja um móvel, blá blá blá. Né? Então, dentro do exercício, ao invés dele falar seja um ponto material, seja uma partícula, ele fala seja um móvel. Quando eu falo seja um móvel, seria o mesmo caso, né? Seja o mesmo caso de um ponto material ou partícula, e eu não quero identificar que objeto é esse, não interessa, né? Como eu disse, né, dentro da cinemática não importa muito como que o movimento acontece, em si, como é esse movimento. Eu quero saber como é o movimento e não como ele acontece, né? Como a gente vai ver na dinâmica. Né? Então esses seriam, né, os conceitos fundamentais. É importante ter esse conhecimento, porque dependendo do tipo de exercício que a gente for fazer, desse exemplo que eu falei do trem, né, a gente vai ter que considerar o trem como um corpo, e aí a análise é um pouquinho diferente quando eu considero como um ponto material. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, né, de comentar também e compartilhar o vídeo.